Gostaria de ler nessa noite, abrir em 2 Crônicas, lá no Antigo Testamento, né? 2 Crônicas, capítulo 20. Eu quero só resumir, para a gente não precisar ler tudo, a gente vai ler um versículo ou dois só, mas a história de Josafá, quando recebeu ameaça, não apenas ameaça, mas recebeu o ataque de duas nações, mais alguns povos que se reuniram contra eles, né? Contra ele. Israel, Judá, especialmente, Israel e Judá tiveram vários reis. Tem uma lista longa de reis. Depois do rei Davi vieram vários reis. E em sua maioria foram reis maus, em sua maioria foram reis iníquos, em sua maioria foram reis desobedientes, que não andaram nos caminhos de Davi. Mas teve alguns reis bons, alguns reis fiéis, alguns reis tementes a Deus, e um deles foi Josafá, né? Então aconteceu essa situação, e a gente vê que servir ao Senhor, ser fiel ao Senhor, não nos isenta de problemas, não nos isenta de adversidades, mas a presença de Deus faz toda a diferença. Amém? Então Josafá, quando soube da notícia, orou ao Senhor e diz no versículo 12, que é o versículo que eu quero destacar essa noite, capítulo 20, versículo 12, Josafá disse: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Essa frase que eu quero destacar, né? Que ele fala: nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então a gente vê aqui uma oração sincera, até porque era uma situação que não tinha o que esconder, não tinha o que fingir diante daquela situação. E nunca devemos fingir, na verdade, né? Nunca devemos orar de forma superficial, sempre temos que orar com sinceridade. Porém, como Josafá orou, acompanhado de uma fé, acompanhado de uma convicção da grandeza do poder de Deus. Então ele colocou a situação diante de Deus, e como a gente até mencionou no início aqui da reunião, da oração inicial, né, nós não oramos para informar Deus a respeito da situação, porque Deus já sabe o que nós estamos passando. Tudo que se passa no universo, Deus tem conhecimento. Deus é onipresente, onipotente e onisciente, e Ele não só ocupa o espaço inteiro, Ele não só enxerga o universo inteiro, o espaço, né? Mas Ele também enxerga através do tempo. Esse é um detalhe que a gente deixa passar desapercebido. Ele conhece passado, presente e futuro. Até o futuro, Ele já está como se Ele já estivesse no futuro. Deus está no futuro, nesse momento. Não é à toa que Ele já escreveu todo um livro sobre tudo que vai acontecer. Ele deixou um livro dizendo que vai acontecer ainda nos séculos vindouros. Então Deus sabe todas as coisas. A gente não ora para que Deus saiba da situação, mas nós oramos como se fosse para isso, né? Nós oramos como se fosse contando para Deus e comentando com Deus e compartilhando com Ele o que está se passando. Mas não, na verdade Ele já sabe. Na verdade Ele já sabe. Mas nós oramos, sobretudo, porque é uma comunicação com Deus, é porque nós estamos exercendo e exercitando a nossa fé, e nós estamos entregando a Deus aquela situação. Nós estamos manifestando a fé e convidando o Senhor, vamos assim dizer, para nos conduzir, para tomar aquela situação, para agir em nosso favor. Então, não se preocupe em trazer todos os detalhes como se Deus não soubesse, porque Deus já sabe cada detalhe, mas o que Ele vê é a sua fé, o que Ele vê é a sua entrega, o que Ele vê é a sua dependência para com Ele. Então
Josafá foi sincero e falou: Senhor, nós não sabemos o que fazer, porque era uma situação que, humanamente falando, não tinha uma estratégia naquele momento ainda, não tinha recursos humanos para lidar com aqueles inimigos ali que estavam se levantando, vindo rapidamente contra eles. Hoje em dia, nos nossos dias, fala-se muito sobre autossuficiência. Nos nossos dias, na internet principalmente, fala-se muito sobre a capacidade da pessoa, sobre a própria capacidade, sobre, como é a palavra? Sobre o potencial que eu tenho, sobre a inteligência que eu tenho, sobre atingir os meus objetivos com o meu potencial, multiplicar o meu potencial. Então, a visão do mundo é essa, né? A visão do mundo, a visão natural, a visão do mundo incrédulo, e que muitas vezes acaba até influenciando os altares, né, os púlpitos, as pregações de muitas igrejas, infelizmente, é essa visão. Eu sou autossuficiente, eu determino o meu futuro, eu com o meu potencial, com a minha força. E muitas vezes a humildade, e principalmente dependência para com Deus, é tratado como se fosse uma fraqueza. Mas é justamente isso que o mundo julga como fraqueza, como loucura, que é uma qualidade que o Senhor procura, que é uma qualidade, uma virtude que faz a diferença. Eu vou ficar mais aqui para ficar mais perto da antena ali. Amém? Que faz a diferença. Então, a humildade, a dependência para com Deus, a humildade verdadeira, não a humildade falsa, mas a humildade verdadeira. E a dependência para com Deus. Essa coisa de dizer, eu não sei o que fazer, não sabemos o que fazer diante dessa situação. É uma qualidade, é uma virtude, é algo positivo, é algo bom, é algo que o Senhor procura, é algo que pode justamente trazer a manifestação do poder de Deus. E a gente vê isso ao longo de toda a Bíblia. A gente vê quando, por exemplo, né, o Senhor Jesus, pouco antes de ser assunto ao céu, de voltar para a glória para com o Pai, ele instruiu os discípulos a quê? Fiquem aqui em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, não saiam já pregando para o mundo, mas esperem em Jerusalém até vocês receberem do alto poder do Espírito Santo. E assim fizeram, obedeceram. E ficaram por mais ou menos 10 dias, todos esses dias, reunidos em oração na casa. Todos os dias orando. Até que no dia de Pentecostes, o poder de Deus caiu sobre eles. O Espírito Santo desceu. Isso é o quê? Dependência para com Deus. Jesus instruiu eles a orarem, a dependerem do Senhor, do poder do Senhor. Né? Então, como o bispo sempre fala, é bem verdade que a vida não é por emoções, a vida não é por sentimento, a vida é pela fé. Mas essa vida pela fé, em contrapartida, traz para a gente muitas emoções. Muitas emoções, porque é cada desafio que aparece e você tem que depender do Senhor, e aí Ele mostra o poder dEle. Amém? Imagina Davi enfrentando Golias, imagina Moisés diante do Mar Vermelho, todas essas situações, ou próprio aqui o rei Josafá, situações de dar arrepio, situações de emoções à flor da pele ali, desafio, mas essa vida com Deus é uma vida de desafios, é uma vida de lutas, é uma vida de vitórias, amém? De lutas e de vitórias, não é uma vida, uma coisa que a vida pela fé com Deus não é. Se tem uma coisa que a vida com Deus não é sem graça, porque a vida pela fé por si só é um desafio. Deus nos lança desafios. Quem vive pela fé realmente, quem vive para servir ao Senhor realmente, e todos nós, em nome de Jesus, servimos, amém? Não estamos falando de título, estamos falando de servos e servos de Deus, filhos e filhas de Deus. Quem é realmente cristão pela fé,
vai viver grandes emoções. A vida não é por emoções, é pela fé, mas nos coloca numa vida de muitas emoções. Agora, a vida pelo natural, só pela razão, pela lógica, é outra coisa. Mas a vida pela fé é o verdadeiro desafio. E é isso que faz a vida valer a pena. São os desafios, são as superações, a vitória, mas a vitória para a glória de Deus, a vitória que vem de Deus, né? Não é essa vitória que é pregada, que é pela minha força e para a minha glória, não, mas é pela força de Deus e para a glória de Deus. Então, essas situações em que nós não sabemos o que fazer, é um desafio que surge, é uma oportunidade, uma porta, ou um problema até mesmo que surge, eu não sei o que fazer, Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, me dá a direção, Senhor, agora manifesta o seu poder, Senhor, agora é o momento do Senhor manifestar o seu poder, eu dependo de Ti, Senhor. São as oportunidades ideais para que o poder de Deus se manifeste, para que o sobrenatural aconteça. Amém? Os desafios. Vocês estão entendendo, pessoal? Estão entendendo? Graças a Deus. Eu não sei se o salão está ligado também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no som, porque... Não está, porque se ficar muito alto, ele costuma dar esses problemas. Então, pessoal, do início ao fim da Bíblia, essa é a visão que a palavra de Deus nos passa mesmo, de dependência para com Deus. Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. Amém? Nós estamos olhando para o Senhor, nós estamos esperando do Senhor a direção, nós estamos aqui prontos para seguir o que o Senhor falar, a direção que o Senhor der, uma palavra que o Senhor der, nós vamos seguir. Essa atitude foi a atitude de Josafá, e é essa atitude que move a mão de Deus, que gera os milagres. É como, a gente poderia aqui falar um monte de histórias, né? Um monte de testemunhos da Bíblia, da própria Bíblia, mas é como quando Jesus estava com os discípulos diante daquela multidão que estava ali ouvindo a pregação, e Jesus se sensibilizou com a necessidade daquela multidão, e ele quis dar alimento para a multidão, e aí eles não tinham nada, os discípulos não tinham como resolver aquela situação, não tinham como sanar, suprir, né, a necessidade de mais de 5.000 pessoas. Senhor, não temos nada aqui senão 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tão grande multidão? Né? Em outras palavras, não temos o que fazer, isso aqui que temos é tão pouco. Mas aí o Senhor fez o milagre, fez a multiplicação, né? E sobrou. É isso que acontece quando o poder de Deus entra em ação. Sobrou. A multidão se fartou, se alimentou, ainda sobrou. Sobraram milhares e milhares de pães e peixes, né? E eles levaram, os discípulos levaram esse restante e alimentaram, deram para os necessitados, né? Para os famintos. Então, é isso que acontece quando o poder de Deus opera, né? Na nossa impossibilidade, na nossa limitação, na nossa falta de recursos, na nossa falta de qualquer coisa, o poder de Deus age e Deus é glorificado. E para concluir aqui a história, o que aconteceu foi que Deus falou, através do profeta, ele respondeu a oração de Josafá e falou: não se preocupem, não temam, porque essa luta não é de vocês, essa luta é de Deus. Em outras palavras, deixa comigo, não se preocupem, vocês vão encontrar-se com os inimigos, vocês vão tomar posição, mas vão ficar ali parados, vocês vão ficar parados e vão ver o livramento que o Senhor vos dará. Falou muito parecido quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, ele falou a mesma coisa, as mesmas palavras para a multidão, você lembra? Ele falou: fiquem quietos e vejam o que o Senhor vai fazer. E é isso que Deus faz, amém? E deixa eu ver aqui no capítulo, deixa eu ler esse versículo.
no versículo 20, aí no capítulo 20, versículo 20 também diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E diz no versículo 22 que, tendo eles começaram a cantar e a dar louvores, olha a importância do cântico e dos louvores. Aí, né? Veja aí a importância dos cânticos e dos louvores. O que a gente faz aqui na igreja, o que você faz na sua casa, em qualquer lugar você pode louvar e cantar a Deus, né? Não é só uma melodia, não é só uma coisa. O louvor na igreja, no culto, por exemplo, não é só uma coisa que para tomar o tempo ali do início, para esperar as pessoas chegarem na igreja, na reunião, para dar tempo de chegar. Não. Quando nós louvamos a Deus com esse espírito de todo o coração, o poder de Deus pode se manifestar. É igual quando Paulo e Silas estavam naquela prisão. Por volta da meia-noite, estavam o quê? Cantando ao Senhor, estavam orando e cantando. E o que aconteceu naquele momento, quem lembra? Quem lembra a história? Um terremoto aconteceu na prisão e o resto da história. Então, quando nós cantamos e louvamos, isso, o louvor, o cântico ao Senhor em espírito e em verdade, com fé, é poderoso. Pode agir em situações. Pode mudar situações. Você crê nisso? Então eles em vez de travarem uma luta física contra o exército que estavam vindo, Deus instruiu eles a ficarem parados e cantando louvores ao Senhor. E eles foram cantando: render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Foram cantando isso, foram falando essas palavras. E aí fala aqui no versículo 22, o que aconteceu? Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e os filhos de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. Tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Então, através do cântico deles, o poder de Deus agiu e fez entre os inimigos lá acontecer uma confusão. E os inimigos começaram a se confundir, começaram a atingir uns aos outros, começaram a matar uns aos outros e foram se exterminando sozinhos, sem precisar da intervenção humana, física, do exército do povo de Israel. Amém? Diga graças a Deus. Então, essa é a palavra que o Senhor queria nos trazer nessa noite. Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão em Ti, estão postos em Ti. Dependência de Deus, dependência para com o Senhor. Aquilo que o mundo hoje, e a cada dia mais, menospreza, prega contra isso, é o que a cada dia mais o povo de Deus, nós temos que abraçar, temos que viver, e que vai fazer a diferença enquanto estivermos aqui nessa terra. Amém? Dependência para com o Senhor. Não é passividade, não é acomodismo, não é delegar para outras pessoas, ocupar outras pessoas, responsabilizar os outros por aquilo que nós temos que fazer, mas é dependência de Deus. É dizer realmente: Senhor, qual é a direção? Porque eu não sei o que fazer. Ainda não sei o que fazer. Até que o Senhor fale, eu não sei o que fazer. Eu não tenho o que fazer diante dessa situação. Mas os meus olhos estão em Ti. Se o Senhor falar, dirigir, se o Senhor agir, tudo está resolvido. Eu vou seguir a direção que o Senhor der. Amém? Isso é o que o Senhor valoriza. Por incrível que pareça, eu digo porque aos olhos do homem, na concepção humana,
autossuficiência, a autoconfiança, a força, são as coisas mais importantes e que fazem alguém vitorioso. Mas aos olhos da Bíblia é justamente, vamos dizer assim, entre aspas, né? Essa fraqueza entre aspas, essa fraqueza no bom sentido, essa fraqueza de debilidade, essa fraqueza de dependência para com Deus, de esperar a direção, de depender dele, de reconhecer os limites, de reconhecer a própria limitação, a própria fraqueza. Como Abraão, está escrito que Abraão reconheceu que o seu corpo estava amortecido, mas não levou isso, não se apoiou nisso. Antes se fortaleceu dando glória a Deus. Então Abraão reconhecia e sabia da sua condição, mas ele não se apoiou nisso, ele se apoiou no poder de Deus. Abraão e Sara não podiam, limitação, fragilidade, mas eles deixaram o poder de Deus agir, né? Pela fé, e o milagre aconteceu. Então quando a gente se entrega ao Senhor e coloca-se na dependência dele e deixa ele agir naquilo que nós não podemos alcançar, fazer, não temos, ele é glorificado. Então essa é a palavra que o Senhor queria nos trazer nessa noite. Amém? Vamos então orar mais uma vez, adorá-lo, buscar a presença dele de todo o coração, em nome de Jesus. Graças a Deus. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, Senhor, como disse Josafá, nós também dizemos, reconhecemos, Senhor, que não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Nós nos colocamos mais uma vez na Sua dependência. Talvez nem todos estejam, Senhor, vivendo algum problema, alguma adversidade, mas de todo modo, todos nós, mesmo estando abençoados, sempre dependemos de Ti, sempre devemos lembrar que dependemos do Senhor e nunca devemos esquecer disso e do que o Senhor fez por nós e tem feito. Nunca devemos, como o Senhor disse certa vez ao povo de Israel, se esquecer do Senhor e achar que a força e o braço nos trouxeram essa ou aquela vitória, mas que foi o Senhor que nos deu. E nosso Senhor, cada um de nós, independente de estar vivendo num momento bom ou num momento difícil, dizemos isso e reconhecemos que não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em Ti. Nós dependemos de Ti, Senhor, e pedimos a Tua direção, pedimos a Tua orientação, que naquilo que nós não conseguimos, não temos o poder de realizar, começando pela vida espiritual e em todas as outras áreas, o Senhor venha agir, o Senhor venha com o Teu poder, entrar com o Teu poder, Senhor. Está escrito que o Senhor é o Deus vivente, é o Deus que vivifica, que o Senhor é Espírito vivificante. Está escrito que o Senhor é aquele que chama à existência as coisas que não são como se já fossem, que ressuscita, que vivifica os mortos. O Senhor, está escrito que a Tua presença é como tesouro em vasos de barro.
Então, Senhor, para que o Teu poder venha a ser evidenciado, para que o Seu poder seja manifesto, o Senhor colocou tesouros em vasos de barro, que somos nós. Senhor, venha, eu não sei qual é Senhor, a questão, ou as questões, ou as necessidades, ou problemas, ou desafios que estão diante de cada um, mas eu creio, meu Pai, que há essa fé em cada um e que, meu Deus, o Senhor possa tomar ocasião dessas situações para manifestar o Seu poder, para servir de mais uma vez testemunho do Seu poder, de respostas, de vitórias que venham glorificar o Teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Assim como o Senhor agiu maravilhosamente, havia pouco tempo restando, o inimigo já estava muito perto, e Josafá não sabia o que fazer, mas na hora certa, no momento exato, o Seu poder agiu. Assim como quando Moisés estava diante do Mar Vermelho com aquela multidão, faltava pouco tempo, Senhor, não havia muito tempo, mas no momento exato, no momento certo, o Seu poder agiu. E quando eles se levantaram pela manhã, o mar já estava aberto diante deles. E quando eles atravessaram para o outro lado, quando os inimigos entraram, o Senhor fez o mar se fechar novamente, e os inimigos foram todos exterminados, Senhor. E muitas vezes parece que o tempo está se passando, está se agravando, mas o Senhor age no tempo certo, na hora certa. E eu peço que o Senhor venha fortalecer o Teu povo, para que o Teu povo creia diante de qual seja for a situação, meu Pai. Venha crer, meu Deus, que o Senhor é poderoso, que na hora certa o Senhor age, que o tempo humano pode estar se passando, se esgotando, mas o Senhor nunca se atrasa. O Senhor age na hora exata, na hora certa. Venha, Senhor, em nome de Jesus, fazer esse milagre. Venha responder, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado. Se há inimigos nessa situação, que os inimigos caiam por terra, que os inimigos sejam desbaratados, como o Senhor fez desbaratar os inimigos de Josafá, os inimigos de Judá. Abençoa o Teu povo grandemente, Senhor. Meu Deus, encoraja, fortalece, traz a paz de Deus e traz a resposta, Senhor. Que Teu nome seja glorificado, engrandecido, exaltado, Senhor. E que, meu Deus, grandes sejam as respostas, pois como está escrito, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos, segundo o Seu poder que em nós opera. Em nome de Jesus, que assim seja. Diga, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja engrandecido através da nossa vida, através dessa situação, desse desafio, dessa necessidade. Senhor, manifesta o Teu poder, como o Senhor manifestou diante do Mar Vermelho, como o Senhor manifestou para com o rei Josafá, como o Senhor manifestou na vida de Abraão, de Sara, e em tantas outras situações, e também nos nossos dias, e na nossa própria vida, o Senhor já respondeu em outras situações. Mais uma vez, nós contamos com o Teu poder, com o Teu auxílio, com a Tua direção, e Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Todos que creem, digam assim seja. Graças a Deus.